Bom dia, irmãos. Você está bem? Essa pergunta, algumas vezes, ela é fácil de responder e outras vezes é difícil, depende de como você se sente, não é assim? Se você se sente bem, é fácil, estou bem, obrigado, e você? Agora, se você não está muito bem, eu não sei como que é para você, para mim eu penso, e aí, eu falo para ele ou não falo? Como é que eu estou, não é? De qualquer maneira, mesmo que você não esteja bem ou não se sinta bem, eu tenho uma boa notícia para você. Você está vivo? Dá uma respirada assim, ó. Inspira. Agora solta. Beleza, você está vivo. Sabe o que eu quero dizer? Tem esperança. Enquanto estamos vivos, há esperança, amém? Muito bem, queria convidar você para a gente começar com uma oração. Santíssimo Deus, queremos estar aqui hoje diante do Senhor, reunidos como uma família, Deus, que é o que nós somos, muitos irmãos, onde nós temos Jesus como nosso irmão, para te louvar, Deus. Queremos reconhecer a sua grandeza. Queremos reconhecer hoje de manhã, como sempre temos feito, a sua divindade. Coisas que eu confesso, Deus, tanta dificuldade para entender. Quando a Bíblia descreve que o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, como é possível estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Eu não consigo entender essas coisas, mas eu consigo admirá-los e por isso, Deus, quero louvar seu nome hoje de manhã. Vindo para cá hoje, observando as coisas que o Senhor tem feito, esse céu maravilhoso, azul, as coisas que temos aqui nesse planeta, como as plantas, as árvores, os pássaros, a natureza no geral, quanta criatividade, quanta exuberância, quanta beleza. E eu acredito de todo o meu coração que o Senhor é o Criador. Pai, por isso mesmo queremos louvar o Senhor. Muito obrigado, Deus, por cada irmão, muito obrigado por cada irmã que tomaram a decisão de vir aqui hoje, que tomaram a decisão de vir aqui para prestar um culto de adoração, o culto que o Senhor merece. Obrigado pelos nossos amigos que estão aqui presentes, obrigado pelas pessoas que decidiram estudar a Bíblia. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem trabalhado de maneira incrível nas nossas vidas. Pai, eu quero orar também pelas pessoas que não podem estar aqui hoje presentes. Muitas vezes a gente não está aqui por motivos de saúde, e para todas essas pessoas eu oro que teu Espírito encoraje essa pessoa, encoraje seus familiares, porque eu sei que a doença é uma prova difícil para os nossos corações mortais, mas eu sei, Pai, que o Teu Espírito tem um poder de consolar a todos. Muito obrigado por isso, muito obrigado pela Tua palavra. Deus, eu sou completamente admirado por essa obra maravilhosa, pela Sua coerência, pela Sua riqueza e pelo Seu poder. Eu acredito totalmente que ela tem um poder para mudar nossas vidas, como tem mudado. Muito obrigado, Deus. Quanto trabalho, quanto esforço, quanto planejamento. E por tudo isso, Deus, eu quero agradecer ao Senhor. Também quero aproveitar, pedir ao Senhor perdão pelos meus pecados, perdoa as minhas falhas, perdoa os pecados dos meus irmãos. Não os considere, Deus, mas muito pelo contrário, como fala o salmista, que os nossos pecados possam ser lavados e que a nossa alma então se torne tão branca como é a neve que está lá em cima do Everest, Deus. Por tudo isso, muito obrigado, te agradeço. No nome do teu Filho Jesus, amém. Quero convidar você à leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 16. O Evangelho de Lucas, capítulo 16. Vamos ler do versículo 19 até o versículo 31. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Jesus continuou. Havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre, chamado Lázaro,
que tinham o corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali, procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico, e até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele, então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico disse: Nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise, para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: Os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: Se eles não escutarem Moisés, nem os profetas, não crerão mesmo que alguém ressuscite. Eu acho essa história extremamente interessante e também, por que não dizer, bastante contraditória. Por vários aspectos, eu queria citar alguns para vocês. Você vê que 2 personagens, 2 pessoas morrem aqui, um é um pobre e o outro é um rico. Afinal de contas, todo mundo vai morrer e eles também morreram. Muito bem nessa história. E cada um tem um destino diferente. Um vai para um lugar de sofrimento, que é o homem rico, e o outro vai para um lugar de muitas alegrias. Mas aí eu fiquei pensando numa coisa. Dá para imaginar, para você que quer chegar no céu, para você que quer chegar no paraíso, se por acaso acontecesse de você ir para o céu e a pessoa que você ama ir para o tormento e você ficar vendo ela? Pergunto, seria um paraíso para você? Pensa o seguinte, normalmente o pai ama o filho demais, não é assim? É assim, pai? Imagina se por acaso você fosse para o paraíso e o seu filho fosse para o inferno, e de lá você pudesse vê-lo sofrendo, você teria alegrias? Se fosse o contrário, o filho para o céu, o pai para o inferno. Ou o marido, sua esposa. Acho que esse paraíso não seria muito paraíso. Os 2 podiam se ver, o texto diz. Estavam conscientes, outra coisa interessante, mortos que estão conscientes. Podem ver, podem falar, podem discutir, podem sentir. Um mundo dos mortos muito interessante. Um abismo onde você consegue ver um ao outro. São coisas realmente muito estranhas. Quero convidar você para ter uma referência, o livro de Eclesiastes. Olha o que o sábio comenta sobre o mundo dos mortos. Eclesiastes, capítulo 9.
Nós vamos ler o versículo 4, 5, 6 e vamos pular para o 10. Eclesiastes 9:4 diz: mas enquanto se vive neste mundo, existe alguma esperança, porque é melhor ser um cão vivo do que um leão morto. Eu concordo com ele totalmente. Em gênero, número e grau. Um leão morto não serve para nada, tá certo? Mas se você é um cachorro vivo, vai roer muito osso ainda. Sim, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. Eles não vão receber mais nada, estão completamente esquecidos. Seus amores, os seus ódios, as suas paixões, tudo isso morreu com eles. Nunca mais tomarão parte naquilo que acontece nesse mundo. Versículo 10. Tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada, e ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria, e é para lá que você vai. Então, quando você vê o sábio dando uma descrição do que é o mundo dos mortos, não confere, não bate muito com o que Jesus está contando aqui nessa história. É uma coisa muito controversa, muito contraditório, porque o sábio fala que no mundo dos mortos não existe nada. Não faremos nada, não pensaremos nada, não conheceremos, nem teremos nenhum conhecimento. Nada. Sabe quando você dorme e não sonha? Eu normalmente imagino que seria algo muito parecido com isso. O vazio. Sem nada. Mais uma referência, se você for no livro de Isaías, capítulo 38. Quero ler com você o versículo 17 até o 19. Isaías, capítulo 38, versículo 17 diz: eu sei que foi para o meu próprio bem que sofri tanta aflição, mas tu me salvaste da morte, pois perdoaste todos os meus pecados. No mundo dos mortos, ninguém te agradece. Ninguém louva o teu nome. Os que estão ali não confiam na tua fidelidade. São os vivos que te louvam, como eu te louvo agora. E os pais dizem aos filhos que todos podem confiar em ti. Então você vê mais uma referência, fora o sábio, agora um profeta, que dá a descrição dos mundos dos mortos, que também não bate com a história do que Jesus está contando. Então a pergunta óbvia é: por que Jesus Cristo, nosso Senhor, que Ele é tão alinhado com as Escrituras, tão alinhado com o seu Pai, o nosso Deus, tão alinhado em cumprir os mandamentos, em observar a lei, em observar os profetas, nos contaria uma história tão contraditória? Não é feitio? Em Mateus 4, por exemplo, quando você vê Jesus sendo tentado por Satanás, ele se mantém firme nas Escrituras. Toda vez que ele enfrenta o diabo, ele permanece firme na palavra do seu Pai. Em tantas outras passagens, a gente pode ter esse tipo de comportamento de Jesus fiel à mensagem. Por que aqui? Bem, na verdade, se a gente volta para o contexto, a gente tem, então, algumas respostas muito interessantes. Se você ler lá Lucas novamente, onde vamos voltar para o nosso texto principal, Evangelho de Lucas 16, que a gente estava lendo. Se você ler o versículo 1, que é um pouquinho antes, quando Jesus está fazendo o seu ensinamento, o versículo diz: Jesus disse aos seus discípulos, e ele começa: havia um homem rico que tinha um administrador,
e assim vai a história, a gente lê depois, não vamos ter muito tempo para isso. Então Jesus está com seus discípulos, ensinando sobre as coisas do reino dos céus, falando sobre a boa notícia do Evangelho. E sabe quando junta as pessoas, vai juntando outras pessoas para ouvir do ensinamento? O que acontece que além dos discípulos, se junta a esse grupo, um grupo de fariseus muito famoso chamado fariseus. E eles estão ouvindo a mensagem que Jesus anuncia, estão ouvindo, estão participando daquele grupo até chegar um momento que a gente vai ler, que algo extraordinário acontece, algo que Jesus faz um ensinamento que a gente usa bastante, que é no versículo 13. Se você quiser ler comigo, ele diz assim: um escravo não pode servir a dois donos. Lucas 16, 13. Ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. E ele diz: vocês não podem servir a Deus e também ao dinheiro. Versículo 14. Os fariseus ouviram isso e zombaram de Jesus porque amavam o dinheiro. Então Jesus está ensinando sobre o reino dos céus, e um dos ensinamentos que culmina é: não dá para servir dois senhores. E por que não dá para servir dois senhores? É óbvio. Ou você vai gostar de um, ou vai gostar do outro. Ou você vai se dedicar a um, ou você vai se dedicar ao outro. Bem, os judeus eram pessoas, esse grupo, os fariseus, era um grupo de pessoas muito gananciosas. Dinheiro, para esse grupo, era uma coisa extremamente importante. Tão importante que quando ele olhava para você, ele te classificava se você era uma pessoa bem-sucedida, isso era, se você era uma pessoa de posses materiais ou não. E essa relação era muito além das suas posses, era assim: se você tinha posses, significava que Deus era com você, que Deus o estava abençoando. Mas se você não tivesse posses, significava que Deus não estava com você, que Deus não estava te abençoando. Quando Jesus fala que não dá para servir a Deus e o dinheiro, a reação deles é zombaria. Pergunto para você, você hoje teria coragem de zombar de algum ensinamento de Jesus Cristo? Eu acho que eu nunca encontrei uma pessoa que zombasse. Eu estou aos 44, de todas as pessoas que eu já conheci, de todas as pessoas que eu já tive a oportunidade de ter algum tipo de relacionamento, eu nunca encontrei. Mas eu fiquei pensando, irmão, o que leva uma pessoa à zombaria? Quando que uma pessoa chega a zombar de outra pessoa? A resposta que eu encontrei, e que eu também encontrei nos evangelhos de maneira muito interessante, é quando você tem desprezo por essa pessoa, ou quando você despreza o que ela ensina. E é o caso aqui. Desprezo é uma coisa repugnante. Você já foi desprezado alguma vez? Você já se sentiu desprezado alguma vez? Você consegue lembrar qual é o sentimento? Como é que você se sentiu quando uma pessoa te despreza? Você consegue lembrar o porquê você se sente? E o sentimento é mau, amém? É isso? Sentimento ruim.
Esse grupo já tinha feito isso em outras ocasiões, num outro embate com Jesus. E lá esse texto vai falar um pouco para nós sobre essa questão da zombaria. Mateus capítulo 15, quero convidar você a ir lá. O Evangelho de Mateus, capítulo 15, o versículo 1, ele diz assim: Então alguns fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém para falar com Jesus e lhe perguntaram: Por que é que os seus discípulos comem sem lavar as mãos, desobedecendo assim os ensinamentos que recebemos dos antigos? Jesus respondeu: E por que é que vocês desobedecem ao mandamento de Deus e seguem os seus próprios ensinamentos? Pois Deus disse: Respeite o seu pai e a sua mãe. E disse também: Que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais em sinal de respeito, mas diz: Eu dediquei isso a Deus, então não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a mensagem de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. E ele conclui no versículo 7, hipócritas. Tradições. Sabe, ensinamentos antigos que as pessoas recebem e aquilo vai passando de geração para geração, de geração para geração, e chega um momento que a gente nem pergunta o que estamos fazendo. No caso do texto, e você vai lembrar da lei de Moisés, quando ele fala: honra teu pai e tua mãe, não é assim? Para que tudo te corra bem. Isso é um dos mandamentos. Eu não sei se eu poderia usar, eu acho que eu posso usar. Sabe quando você quer fazer uma adaptação? Os homens conhecem bastante de adaptação em carro, não é assim? Vamos colocar um turbo nesse motor. Vamos colocar umas calotona. Um rodão aí, aro 18, 19, vou dar uma tapitada, vai ficar bonitão. Não é assim que a gente faz? Mulher eu não sei muito. Mulher não gosta muito de carro, então o que mulher adapta? Talvez o cabelo? Cabelo talvez, né? É aplique que vocês chamam, não é assim? Vou dar uma alongada. Meu cabelo curtinho, estou cansado do visual, vamos colocar um aplique aqui. E desce aquele aplique e tal. Uma adaptação, vamos fazer algumas mudanças. O problema é que não podemos fazer nenhum tipo de adaptação na mensagem de Deus, irmãos. Não dá para personalizar. Não dá para dar o que os brasileiros falam, o quê? O jeitinho, né? Nossa cultura é bastante craque no jeitinho. Vou dar um talento aqui. Aí você me pergunta, do que você está falando? Olha, irmãos, as tradições entram nas nossas vidas, a gente não percebe e faz, e se a gente não parar para pensar um pouco, ela toma conta da nossa vida por completo. Sabe, não era só a questão de honrar pai e mãe. Quando você pode anotar aí no Evangelho de Marcos, capítulo 7, no versículo 13, o autor ele faz um acréscimo, dá uma informação a mais sobre essa questão, e ele fala assim: e vocês fazem muitas outras coisas como esta. Ou seja, não era só essa parte das escrituras que os fariseus tentavam, ou faziam, na verdade, algum tipo de personalização e adaptação. Sabe, meu irmão, eu fiquei pensando, o que eu tenho ensinado sobre a mensagem de Deus? O que eu ensino para outras pessoas sobre a palavra de Deus? E fiquei pensando se eu estou ensinando.
Porque muitas vezes, falando de tradição, a gente nem ensina mais. Não, a gente para de ensinar até. A grande comissão cai no esquecimento e a gente segue uma tradição de, por exemplo, estar todos os domingos num prédio como esse. Vamos ao culto. Vamos nos encontrar domingo para prestar um culto de adoração a Deus. E vem uma semana, a semana viram meses, meses viram anos, anos viram décadas, e de repente eu olho para mim mesmo e falo: será que eu ainda mantenho a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas vivos na minha vida? Será que é como o começo? Será que a minha dedicação, o meu esforço para a palavra de Deus permanece viva no meu coração? Ou eu começo a fazer adaptações? Quando eu vou compartilhar com uma pessoa que quer conhecer as Escrituras, que aceita o convite, eu ensino mesmo que Jesus? Literalmente, eu digo para ela: olha, o cristianismo é assim, Jesus ensina, não dá para servir dois senhores. Só pode haver um. Quando você pega qualquer ensinamento de Jesus, todos nós conhecemos vários, alguns deles. Lucas fala: ninguém pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. Está na nossa mente, não está? Ninguém pode ser meu discípulo se não morrer da mesma maneira que eu vou morrer. Eu acho isso super radical. Me desafia até o íntimo da minha alma, porque não é difícil de entender. Na verdade é super simples. Qualquer criança entende. O problema é fazer. Minha mente sabe, meu intelecto entende perfeitamente. O problema é passar daqui para aqui. Eu estava falando com o nosso grupo de igreja em casa, um tempo atrás, sobre algumas passagens das Escrituras, e estava perguntando com eles: sabe quando o tempo vai passando na sua vida cristã, e algumas vezes você começa a ter dúvidas sobre alguns assuntos. E eu estava tendo algumas dúvidas sobre, por exemplo, a grande comissão, que eu sempre lembro disso, sabe? E anuncio o evangelho a todos os povos do mundo, essa coisa toda. E eu estava perguntando para o meu grupo: isso é literal mesmo? Esse negócio de discípulo, fazer discípulo, ensinar discípulo, continuar fazendo discípulo, anunciar a mensagem, é real? É isso mesmo que é para fazer? Ou eu estou entendendo errado? É para a gente fazer isso mesmo? Sabe, falando de dinheiro, é interessante, não é muito diferente hoje, é? Não é muito diferente. Se você sair daqui e for em algum lugar por aí, em alguma igreja, normalmente onde tem um grande número de pessoas, a mensagem vai ser sobre dinheiro. Olha, Deus é dono do ouro e da prata, e Deus quer que você seja bem-sucedido. Olha o que Jesus ensina nessa parábola. O desprezo por nossos ensinamentos por Deus é tão grande, que nem nome para o rico ele dá. Você percebeu no texto? O rico não tem nome. Ele não é nem nomeado. Jesus não nomeia o rico, nomeia o pobre.
O pobre, você sabe o nome, é Lázaro. Não foi o rico que foi para o céu, foi o pobre. E você encontra Jesus falando, olha, é difícil um rico entrar no céu. Aí eu vejo um monte de gente querendo ser rica. Ué, o que está acontecendo, meu? O fundador do cristianismo era um homem modesto. Possivelmente, talvez mais pobre do que alguns de nós. Tradições, doutrinas mortas. Sabe, é interessante que nesse capítulo 16, quando ele faz a conclusão, lá no versículo 31, Lucas, voltando para lá. Mas Abraão respondeu: se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Dá para você imaginar, amigo? Meu irmão, minha irmã, se um parente seu querido saísse da cova para ir avisar você sobre a vontade de Deus, escolhe aí um parente que você gosta muito, vai. Agora imagina ele saindo da cova para ir convencer você sobre a palavra de Deus. A primeira coisa que eu pensei foi em que estado ele vai chegar, né? Só os ossos. Não sei se Deus ia recompor toda a carne desse cara. Mas acho que ia ser uma cena assim, extraordinária, não seria? Sabe, o rico, o texto fala que ele tinha uma sensibilidade para os que ficaram vivos. Ele tinha 5 irmãos, o texto fala, não é isso? Sabe, lá no tormento, ele lembrou dos irmãos. Não quero que os meus irmãos, que a minha família, que as pessoas que eu amo venham para cá. Então ele argumenta com Abraão: Abraão, manda lá Lázaro. Meus irmãos conhecem Lázaro. Manda lá, porque se Lázaro falar para eles sobre a lei de Moisés e dos profetas, eles vão se salvar. É isso, né? Manda o defunto lá, o cara vai levar um sustão danado. Esse cara vai arrepiar os cabelos e entender que é sério, meu. Eu acho que é mais ou menos, a ideia é essa. Tem que ser alguma coisa extraordinária para que esses caras não venham aqui onde eu estou, onde eu vim parar. Mas você não acha incrível? Eu acho extraordinário é a resposta de Abraão. Se eles não ouvem a lei de Moisés, se eles não escutam os profetas, não vai adiantar nada, mesmo que a coisa mais extraordinária aconteça. Sabe, irmãos, eu acredito que, na verdade, o extraordinário está bem na nossa frente. Eu tenho convicção de que a coisa mais incrível que poderia acontecer está nas minhas mãos, está nas suas mãos. A coisa mais incrível está aqui, ó, ao teu acesso, na tua frente. A pergunta é: será que eu entendo isso ou eu desprezo? Olha, irmãos, eu estou com 25 anos na fé. É 25, deixa eu ver, eu cheguei na igreja em 1992. É isso? É 26, né?
Sabe essa questão de tradição que eu estou abordando aqui, essa questão da gente se acostumar e correr o risco de desprezar a Deus, a palavra de Deus? Eu não sei precisamente qual foi o ano, talvez 2003, 2002, 2004, alguma coisa assim. Todas as vezes em que eu errei com alguma pessoa, com algum irmão na fé, eu errei várias. Magoei muita gente já nessa caminhada. Eu já feri algumas pessoas. E quando eu lembro, não é legal lembrar. Não. Mas graças a Deus, Deus vai nos dando maturidade, amém? Para os vivos tem esperança, amém? Se você está vivo, você pode mudar, amém? Mas eu lembro que no momento da minha vida, eu tive uma grande mágoa, um grande atrito com um dos irmãos da minha igreja, um dos meus irmãos na fé. E eu lembro que esse atrito, essa divergência, esse problema que nós tivemos, causou no meu coração muita dureza. Eu acho que eu posso dizer para vocês que o sentimento que muitas vezes eu senti foi ódio por esse irmão. Eu lembro que uma celebração, e isso foi o momento mais marcante da minha vida, esse irmão foi me cumprimentar e eu não o cumprimentei. Literalmente, sabe quando você estende a mão? É assim que fazemos, não é? Estendemos a mão, queremos dar um abraço. Queremos dar um abraço desse irmão. E esse irmão veio da mesma coisa, com um sorriso na boca, os dentes tudo aparecendo. E eu falei para ele assim: você não é fulano? Ele falou: sou. Não foi você que ligou na minha casa e me falou um monte de baboseiras? Foi. Como é que você mostra esses dentes e você quer me cumprimentar? Eu sei que aquele dia foi um dia muito triste. Para mim, para ele. E a dureza do meu coração perdurou por mais ou menos 8 anos. Sabe qual é a sensação de você vir num culto de adoração, você está bem, aí quando você vira, você olha uma pessoa e você gela. A sua paz faz assim. Você começa a passar mal, você começa a se sentir mal. Está errado, a coisa está errada. E quando eu falo da dureza do meu coração, eu digo para você, esse irmão me procurou 3 vezes quando a situação aconteceu no passado. Para a gente poder ficar em paz, acertar, as 3 vezes eu recusei. E os anos, mudei, saí do setor, fui para um outro setor, fui tentar recomeçar, minha fé estava em jogo, pedi alguns conselhos, não conseguia resolver de jeito nenhum. Um dos conselhos é: tenta salvar sua fé. Aí eu saí de um setor e fui para outro setor, entre outras coisas. E fiz isso. Sabe, irmãos, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Eu comecei a fazer amizade com outro irmão nesse setor. Os anos foram se passando. Lembra que eu falei? Dias viram semanas, semanas viram meses, meses viram anos, anos viram décadas. E é assim, ó. Aí chegou um dia, esse irmão chegou para mim e falou: escuta, olha, eu sei da situação, a gente já compartilhou do que aconteceu, desse problema, dessa situação na sua vida. Eu posso começar a falar sobre você, sobre esse assunto, tentar ajudar de alguma maneira. Eu falei: beleza, tá bom.
Mas eu já tinha uma escritura na ponta da língua para toda vez que alguém quisesse me ajudar. Sabe Coríntios, quando fala que com descrente você, com o irmão que diz que é irmão, mas é A, B, C, D, caluniador, você não deve nem comer? Essa aí, cara, eu não sabia as outras de cor, mas essa eu sabia. Ah, eu sabia, cara, e o cara vinha e falou, mas qual é a sua interpretação de Coríntios aqui? Sabe, muitas vezes a questão não é de certo ou de errado, é simplesmente o que Deus quer da minha vida. Quem está certo, quem está errado, quem é forte. E fomos tendo conversas. Dureza do meu coração, muita dificuldade, muita dificuldade, muita dificuldade, muita dificuldade. 1 ano, 2, 3, 4, chegou a 8. Aí um dia, acho que uma irmã leu uma escritura para mim, não dei muita atenção, mas um dia eu comprei um livro chamado A Regra de Ouro. E é uma escritura que a gente conhece. Eu queria compartilhar com vocês isso. Para encerrar. Capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Eu sempre leio isso em casa, sempre comento em casa. Agora aprendi outra escritura que está na ponta da língua. Mateus 7, 12, ele fala assim: façam aos outros o que querem que eles façam a você. Olha isso, olha isso. Pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Está lembrado de Lucas? Está lembrado do pobre e o rico? No final, quando a gente lê, o que Abraão responde? Olha, se eles não ouvirem a lei de Moisés e os profetas, mesmo que alguém ressuscite, não crerão. Jesus, ele ensina o que significa a lei dos Moisés e os profetas. Faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse para você. Era um dia da semana, eu acho que, não sei, uma segunda-feira, eu abri a Bíblia, eu li essa escritura. Para mim, foi um milagre. Eu sou um cara muito racional, sabe? Bastante racional. Normalmente as razões, as emoções atrapalham muito, mas normalmente eu costumo ser muito racional. Mas naquele dia, de manhã, quando eu li isso aqui, eu falei, Deus do céu, é para mim obedecer isso aqui mesmo? De quem que eu lembrei? Eu lembrei dele. Eu lembrei dele. Chamei minha esposa, falei com os meus filhos, estavam à parte da situação, falei, olha, tomei uma decisão, vou procurar esse irmão e vou tentar fazer isso aqui, ó. Fazer o que eu gostaria que ele fizesse para mim. É isso, declaro. Eu gostaria que ele se retratasse, então eu vou retratar. Foi difícil pra caramba. Marquei com a minha família, falei com os meus filhos, compartilhei com ele, oramos, vocês me ajudam? Ajuda, pai, vamos lá, maridão. Rapaz, quando eu cheguei na porta daquela igreja, daquele setor, estávamos ainda... Sabe quando o coração vem na boca? Ai, meu Deus do céu! Ai, 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 ai. E quem que ia pregar naquele dia? O irmão. Rapaz!
Dá para imaginar? Eu agradeço muito, eu sou muito agradecido, não é minha força. A ajuda que Deus nos dá quando envia anjos para nos ajudar. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente não consegue sozinho. Para dizer a verdade, na maioria das vezes a gente não consegue sozinho. Qual é a mensagem de Jesus? Qual é a mensagem do cristianismo? É uns aos outros. Amem uns aos outros, suportem uns aos outros, sirvam uns aos outros, amem uns aos outros. E muitas vezes a gente vai nas desculpas, como os fariseus faziam. Meu pai está velho, dá um trabalho danado, que é isso? Vou pegar um dinheiro aqui, vou levar na igreja e está tudo certo. Olha, irmãos, você aprecia, hoje a gente usa um termo, né? A gente tem aí várias terminologias, eu acho. Agora a gente fala parceiros de oração, parcerias, enfim. Você aprecia, porque isso é bíblico. Isso é a vontade de Deus. Você aprecia ou você despreza? A palavra desprezo, ela é muito forte, sem dúvida nenhuma. Mas sem que a gente perceba, a gente pode estar desprezando a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Sabe o que Jesus quis ensinar com essa mensagem do rico e do pobre? Não é nada a ver com o mundo dos mortos. É sobre o mundo dos vivos. É sobre nós que estamos aqui hoje. É sobre o que é importante para você. Talvez você falou, eu não sou avarento. Eu não tenho nada a ver com dinheiro. Eu sou pobre. Olha, querido, riqueza necessariamente não é só dinheiro. Riqueza para eles era um dinheiro. A pergunta é, qual é a tua riqueza? Tua esposa? Talvez seu marido, talvez seus filhos, talvez seu trabalho seja a sua riqueza, talvez o conhecimento, talvez a graduação, talvez quero ser doutor, isso seja coisa, talvez seja esporte. Hoje tem Corinthians e São Paulo, né? Graças a Deus não é de manhã. Graças a Deus. Graças a Deus, nosso culto é de manhã. Corrigindo. Sabe, lógico, esporte, esposa, marido, casa, carro, conta bancária, graduação, formação acadêmica. Essas coisas são naturais da vida. Você pode perguntar, nossa, mas como assim? Isso se torna uma riqueza quando ela começa a desprezar a palavra de Deus. Quando você começa a dar desculpas para não fazer, não atender, não observar a mensagem de Deus. Riqueza, irmãos, pode ser qualquer coisa que a gente aprecie mais do que Deus. E aí ele se torna a sua riqueza. Sabe, voltando a falar da Escritura, que me ajudou bastante a resolver, que entrou na minha vida, que faz uma diferença até hoje. É como eu falei, eu sou muito grato, irmãos. Sou grato por ter recebido ajuda. Sabe, não foi uma ajuda fácil. Eu queria terminar dizendo isso. Esse irmão, esse casal, insistiu. É aquela história, de dias para semanas, de semanas para meses, eu nem sei se durou um ano ou mais, não lembro. Também agora nem quero lembrar muito disso. Mas eu sei que a dedicação,
que a perseverança deles me ajudaram bastante. Sabe, eu vejo muitos de nós aqui. Você sendo dedicado. Alguns para mim são uma inspiração. Sabe, quando você é hospitaleiro, eu vou na casa de algum de vocês, eu sou tão bem recebido. Alguns de vocês são generosos, vocês abrem suas casas, vocês abrem a tampa da panela e a gente se delicia. Afinal, quer mais um pouquinho? Quer. Que delícia experimentar o tempero de vários de vocês, irmãs. Alguns de vocês vão longe para ajudar um irmão que muitas vezes nem quer ajuda. Alguns de vocês enfia a mão no bolso e ajuda, é com retiro, é com cesta básica, é com oferta especial, seja lá tantas coisas. Eu sou muito agradecido, porque muitos de nós têm observado a mensagem de Deus. Sabe, irmão, não desista, mesmo que o tempo passe. Persevere, continue. Talvez, irmão, hoje você não se sinta assim, ou não esteja assim. Considerando a palavra de Deus, talvez não. Talvez hoje você esteja em dúvida, como eu estava. Mas eu gosto muito de lembrar o que o sábio fala. Melhor um cão vivo do que um leão morto. Melhor. Talvez você está se sentindo um cachorrinho. Fraquinho, debilitado, mas Deus pode transformar você num leão. Sabe por quê? Porque nós estamos vivos. E se estamos vivos, a palavra de Deus pode alcançar o seu coração. Muito obrigado pela sua paciência. Vamos ficar de pé. Nós que estamos vivos e como fala Isaías, vamos louvar ao nosso Deus. Amém?